1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, até o versículo 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai bondoso, de misericórdia, a nossa insistência contigo é que tenhamos dada por ti a capacidade de compreender a tua palavra, a honra de proclamar a tua palavra e a transformação em santidade do Senhor para amarmos e praticarmos a tua palavra. Nos dado pelo Espírito essa manhã e provoca os nossos corações, para podermos responder positivamente à tua expectativa e aquilo que o Senhor mesmo investiu nas nossas vidas, nos dando a tua palavra. Fala com o teu povo, edifica a nossa fé, para que o teu nome mesmo seja engrandecido, louvado e adorado. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Sentem-se, por favor. Vocês sabem que nós temos pensado uma fraseologia dentro do texto de 1 Pedro, onde nós pensamos que respostas nós temos que dar, nós devemos dar numa sociedade hostil à nossa fé. Nós temos pensado isso dentro da comunidade de Pedro, como vocês sabem, uma comunidade que experimentou na Ásia Menor ardente perseguição, uma perseguição que nesse contexto não tinha a ver com o Império Romano, mas tinha a ver com a própria rejeição da sociedade.
Esses crentes de Pedro, eles tinham deixado a sua antiga fé, a fé judaica, eles tinham entendido a salvação em Jesus, tinham se convertido ao cristianismo e agora experimentavam perseguição dos seus parentes, dos seus familiares que não aceitavam isso, dos seus vizinhos que passaram a odiar e da comunidade judaica em geral. Então eles foram dispersos, eles saíram peregrinando nas terras da Ásia Menor, e quando eles chegaram ali, eles experimentaram discriminação, porque eles não eram daquela terra, eles não eram cidadãos romanos, e eles eram rejeitados. A porta de emprego era fechada, as oportunidades não eram dadas, e eles experimentavam várias restrições, várias coisas ruins. E para acabar de completar essa coisa toda, eles ainda fizeram a loucura de receber a Jesus como seu Salvador, e por isso eles eram bastante rejeitados, odiados e até perseguidos. Pensando nessa realidade da comunidade de Pedro e do texto de Pedro, então nós pensamos: como a igreja deve responder a uma sociedade hostil à sua fé? Como ela deve se comportar? Então nós temos pensado, cada bloco de discurso desse texto, tentado dar essas respostas. Quando finalmente nós chegamos aqui no capítulo 2, e em particular eu no versículo 5, tendo como pano de fundo as exposições já feitas pelo pastor Ilmar, quando ele deu essas respostas no bloco que ele fez as exposições, nós pensamos então no domingo passado, antepassado, há 2 domingos atrás, que resposta nós daríamos? Como um cristão responde a uma sociedade hostil à sua fé? E nós pensamos aqui no versículo 5, sendo casa espiritual e sacerdócio santo a Jesus Cristo diante dessa sociedade. Nós pensamos então essa questão de como Jesus Cristo é a rocha, a pedra, que é a coluna principal, a que dá prumo, a que endireita tudo e a que sustenta tudo, fazendo de nós, enquanto servos cristãos, pessoas convertidas a Ele mesmo, pedras vivas, ligadas a Ele, a pedra angular, a rocha, a pedra da esquina, a coluna que sustenta tudo, para a edificação de um edifício espiritual para Deus, do qual Pedro fala em seu texto. Tendo pensado isso e pensado um pouco como os homens odeiam a Deus e como eles rejeitaram e rejeitam Jesus, tendo discursado um pouco sobre a realidade da humanidade nesses dias, à margem, às fronteiras de uma terceira guerra mundial, e acredito eu, a última, que a humanidade vai insultar a Deus e agredir violentamente a imagem dele na terra, nos homens. Os homens rejeitam completamente qualquer pensamento cristão para um objetivo de paz segundo Deus, porque eles não estão interessados na vontade de Deus, eles rejeitam a Jesus, que é o fundamento, é a fundação, é a sustentabilidade de tudo. Quando eu lhes disse que Jesus não é só criador desse mundo, Ele também é o mantenedor e o sustentador dele. Mas os homens rejeitam a Jesus. Ninguém quis saber do pensamento de Jesus com relação à pandemia, essa última que nós experimentamos bem recentemente. Ninguém quis ouvir o pensamento de Jesus sobre isso. Jesus é rejeitado em todas as questões de análise da vida humana pela maioria dos homens. Os homens rejeitaram a Jesus, e eles rejeitam e odeiam, e obviamente também vão rejeitar
também vão perseguir aqueles que servem a Jesus, aqueles que cuidam da revelação de Jesus nesse mundo por meio da pregação e por meio da vivência do Evangelho. Quando experimentamos essa rejeição dentro da nossa própria família. Não são todos os membros da nossa família que gostam de nós. E não é porque tenhamos feito algum mal para eles, muito pelo contrário. Muitas das vezes revelamos intenso e fervoroso amor afetivo e amor cristão por eles. Mas eles nos rejeitam, porque primeiro rejeitam aquele a quem amamos e aquele a quem representamos e refletimos para eles. Então, se dentro da nossa própria estrutura de parentela, estrutura familiar, experimentamos essa rejeição, imagine numa sociedade que odeia Deus. Mas Pedro quis encorajar a sua comunidade, e esse encorajamento chega para nós hoje. E o Pedro disse: olha só, vocês são pedras que vivem, vocês são edificados casa espiritual. Casa espiritual. Nós pensamos um pouco disso no meu último sermão. Essa questão de sermos exatamente o templo e a morada do Espírito Santo. A casa espiritual, onde a pedra viva, Jesus Cristo, a rocha, se manifesta e se revela. Uma casa espiritual onde a adoração não cessa. Uma casa espiritual onde visivelmente há luz para guiar aqueles que estão nas trevas. Uma casa espiritual onde pessoas podem buscar refúgio e proteção. Uma casa espiritual onde a atração espiritual acontece para a aproximação e relacionamento com aqueles que Deus escolheu salvar no mundo. Eu não sei você, mas a nossa missão testemunhal, ela às vezes é tão ou mais evangelizadora do que abrirmos as Escrituras e começarmos a ministrar a palavra a alguém. Os crentes que entenderam o que são em Deus, eles entenderam então que tem uma missão neste mundo, de se revelarem e se mostrarem como casa espiritual, como alguém que detém, como alguém que experimenta a morada do próprio Deus em si. Isso vai transpor, isso vai ultrapassar o limite da comunicação verbal, e simplesmente a presença desse crente comunica paz. Simplesmente a presença desse crente, a forma dele viver, chama a atenção de pessoas. Eu não sei quantos de vocês já tiveram esse tipo de experiência. De um vizinho, por exemplo, dizer: vem cá, o que acontece na tua casa? As coisas aí são diferentes. Por que a tua família é diferente? Por que vocês se comportam diferente? Por que eu não vejo desespero no lar de vocês? Por que eu não vejo contendas? Por que eu não vejo brigas? Por que eu não vejo desatino, descontrole, desarmonia, escândalo? Por que vocês vivem assim? Quem são vocês? Por que vocês são desta maneira? Simplesmente a observância de alguém no teu ir e vir e na tua forma de viver a tua vida normalmente lá na tua casa. Há uma revelação de Deus em você quando você entende essa responsabilidade e você tem essa postura de ser uma casa espiritual do seu Deus. O seu Deus, Jesus Cristo, vai aparecer em você e as pessoas vão ver isso, mesmo quando você não abre a boca para comunicar isso verbalmente, evangelizando, pregando, seja o que for. E eu poderia compartilhar com vocês muitas
dessas experiências e testemunho pessoal que, por misericórdia de Deus e por essa verdade de Deus ser uma verdade na minha vida e no meu coração, coisas dessa natureza aconteceram. Não raras vezes eu sou abordado na rua. Não raras vezes eu sou interpelado na rua com pedidos de oração, sem eu sair por aí com uma placa dizendo: eu sou crente, eu quero orar por vocês. Não que eu ache isso errado. Pessoas que prontamente vão para as ruas dizer isso para as pessoas, pelo contrário, isso é muito certo, é evangelístico e é papel da igreja. Mas sem isso, não raras vezes eu sou abordado dessa maneira. Eu me lembro de uma experiência bem legal que eu tive, e eu vivi em Goiânia plantando uma igreja lá, tinha responsabilidades pastorais lá, e eu vinha para Brasília para dar aula e para atender em aconselhamento bíblico, e eu viajava dando aulas nos polos da CEBI fora de Brasília. Isso continua até hoje, é uma diferença que eu não moro mais em Goiânia, mas eu tinha terminado a minha agenda em Brasília, tinha voltado para Goiânia, praticamente só passado em casa, e estava indo para Uberlândia para dar aula no polo que a CEBI tinha em Uberlândia. E eu estava realmente muito esgotado, muito cansado. E tudo que eu queria era entrar naquele ônibus e ter ali de 4 a 5 horas de descanso. A viagem em média 6 horas. E eu precisava muito de pelo menos umas 3 horas de descanso, porque eu já ia chegar no final da tarde e já ia entrar em sala de aula às 7h30 da noite. E eu precisava descansar na viagem, então eu peguei um fone de ouvido, sem estar conectado, aliás, estava plugado ao celular, mas o celular sem estar conectado com nada, apenas para que quem sentasse ao meu lado não puxasse conversa comigo, entendendo que eu não estava ouvindo, para que eu pudesse ter um tempo de descanso. E assim eu fiz, peguei minha boina, que vocês conhecem bem, joguei por cima do olho, coloquei o fone no ouvido e fiquei ali inerte na minha poltrona, tentando pelo menos descansar a mente e o corpo. Mas uma senhora sentou ao meu lado e ela olhava para mim acintuosamente, de forma acintuosa. Ela olhava para mim agressivamente. E eu fingia não estar vendo isso, apesar de estar contemplando com a minha visão periférica. E ela olhava insistentemente comigo, tipo dizendo assim: dá pelo menos uma olhada aqui para o meu lado que eu quero falar alguma coisa com você. E eu prossegui inerte. Acho que uns 150 quilômetros depois, na primeira parada do ônibus, para restaurante, lanche, esses negócios, não teve jeito, eu precisava ir ao banheiro. E eu tive que me comunicar com aquela senhora e dizer: com licença, porque ela estava na cadeira do corredor e eu da janela. E aí eu fui e voltei. Quando eu voltei, que fui me assentar para o mesmo procedimento, ela puxou a conversa. E ela disse: com licença. Pois não. Ela olhou para mim e disse: o senhor é cristão? Sim, senhora. Desculpe, o senhor é evangélico? Sim, senhora. Me perdoe, o senhor é pastor? Sim, senhora. Olha, eu sou assim mesmo, o senhor me perdoe. O senhor está em missão, não está? De certa forma, sim. Tirei o boné de cima do olho, arranquei o fone do ouvido, o fone de ouvido do ouvido, e desde Itumbiara até esqueci o nome da cidade que antecede Uberlândia, Araguari. Desde Itumbiara até Araguari, eu fui conversando com essa senhora sobre as grandezas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E ela disse: o senhor está indo para onde mesmo? Eu disse: eu estou indo para Uberlândia. Ela: olha que pena, eu estou indo para Uberaba.
e eu estou indo para uma casa que não tem ninguém que possa ir me apanhar de carro, senão eu desceria em Uberlândia para assistir às suas ministrações. Agradeceu pela palavra compartilhada, disse que aquilo tinha edificado a fé dela, que ela precisava realmente ouvir a palavra de Deus, e que ela estava muito grata por Deus ter conduzido ela no ônibus para se assentar do lado de um pastor que pôde compartilhar com ela. Quando você assume esta posição de casa espiritual de Deus, às vezes você simplesmente não precisa abrir a boca. As pessoas vão ver a presença de Deus em você, elas vão experimentar a graça de Deus que flui da sua vida, elas vão experimentar a paz que invade o seu coração e a sua vida, até nos dias que você está mais atribulado, como era aquele meu dia de viagem. Uma tribulação por puro cansaço físico e esgotamento intelectual. Era essa a minha tribulação naquele dia. Não era revolta contra Deus, não era desejo de pecados, não era sentimentos ruins. Não. E essa senhora pode identificar em mim casa espiritual de Deus. Agora, isso não acontece de passo mágico. Isso acontece quando as pessoas creem de fato em Jesus. O versículo 4 salienta isso, dizendo, no versículo 3 salienta isso, que nós já experimentamos o Senhor Deus bondoso. Isso não tem a ver com indulgências que eu pago. Essa casa espiritual visível numa sociedade hostil à nossa fé se dá justamente pelo relacionamento responsável que esses cristãos que foram alvejados pela graça salvadora de Deus, esses cristãos eleitos por Deus para viverem Jesus Cristo nesse mundo, têm a dádiva da parte de Deus de serem, de viverem, de testemunharem. Agora, é um relacionamento que precisa ser nutrido. Vir à igreja e cultuar o Senhor no domingo é importante, mas essa não é tão somente essa a função de alguém que entendeu o que é ser casa espiritual do nosso Deus. Temos responsabilidades com a palavra. Olha, nós vamos dar resposta ao mundo hostil à nossa fé, ao mundo agressivo a nós. E o mundo não nos agride segundo as regras espirituais de Deus. Não. O mundo não vai nos agredir segundo o afeto humano. O mundo não vai nos agredir como na honestidade de uma guerra entre nações. Não. O mundo vai nos agredir da forma mais covarde possível. Por que eu sou tão resistente em publicações minhas, sobretudo da minha vida particular em rede social? Por que eu sou tão resistente? E da minha vida particular não aparece quase nada. E quando aparece alguma coisa, eu estou me comunicando com os meus irmãos que estão à distância. Não é um exibicionismo de minha parte para aparecer e ser visto. Porque as pessoas que nos odeiam ali, elas não terão um mínimo de honestidade, elas não terão um mínimo de humanidade. Elas vão fazer edições no nosso discurso, elas vão elaborar contradições que não existem nos nossos discursos, eles vão fazer comentários provocativos, eles vão nos querer colocar uns contra os outros. Outro dia alguém me perguntou por que eu não entro na onda, por que eu não utilizo as redes sociais. E eu disse, porque eu odeio contendas.
Eu odeio brigas. Desculpa, deixa eu usar a linguagem da internet. Eu odeio treta. E as pessoas que aparecem na internet, elas vivem de treta. Elas provocam umas às outras para poder ganhar cliques, para poder ganhar compartilhamento, para poder ganhar, sei lá como é que são os termos. Elas vivem disso, da provocação do outro. Agora, o que é pior? No nosso meio cristão, isso é ainda mais terrível. Um indivíduo midiático, um youtuber, pastor, teólogo, evangélico, crente, escolhe um outro que está em evidência e vai provocá-lo publicamente. E o outro responde de lá. Quando a nossa missão para com os outros, seja qual for a nossa a identidade denominacional, a nossa missão para com os outros é unidade e comunhão. É unidade e comunhão. É claro que nós vamos ter várias divergências teológicas, litúrgicas, posturas, posicionamentos sobre várias coisas. Mas nós não devemos viver atenuando, enaltecendo, gritando aquilo que nos divide, aquilo que nos separa. Mas nós deveríamos estar bradando, berrando aquilo que nos une. Nós deveríamos estar reduzindo os nossos pontos de convergência e não gritando os nossos pontos de divergência. Porque afinal de contas somos irmãos em Cristo e vamos passar a eternidade toda juntos. Então nós deveríamos estar enaltecendo aquilo que nos é comum, aquilo que nos é consolidado como comunhão plena. E não as nossas pequenas diferenças que estão nos ramos, estão nos galhos, estão nas folhas, estão lá na terminação das coisas e não no tronco. Usando a linguagem de Pedro, nós somos pedras vivas que estamos ligados à mesma pedra viva, Jesus Cristo, a rocha angular, a pedra da esquina, que os homens rejeitaram, que os edificadores religiosos rejeitaram. Nós somos pedras vivas do mesmo edifício, ligado a essa pedra, Jesus Cristo, a pedra viva. Casa espiritual do nosso Deus. Como é que isso se dá? Como é que isso é visto? Seremos reconhecidos pelo nosso amor a Deus. Vir à igreja é importante e indispensável, mas não é essa a nossa única responsabilidade como casa espiritual do nosso Deus. A igreja tem que experimentar o nosso amor. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando as pessoas e a comunidade que está circunscrita congregacionalmente para cultuar a Deus nessas quatro paredes. Não é à toa que no nosso momento de ceia do Senhor, no nosso momento eucarístico, nós proferimos o credo apostólico como nossa profissão de fé, como nossa profissão de fé pública dominical. E nós dizemos: eu creio na comunhão dos santos. Aqueles que são casa espiritual do nosso Deus são reconhecidos pelo amor que tem uns pelos outros enquanto irmão em Cristo, apesar das diferenças denominacionais, teológicas, litúrgicas e outras que estão nos ramos e não no tronco. O tronco é uno porque é a pedra viva, Jesus Cristo. Seremos reconhecidos pelo amor. O amor que Deus nos amou e nos habilitou a amarmos também uns aos outros. Seremos reconhecidos pela forma que devotamos amor a Deus. Seremos reconhecidos como casa espiritual pela forma que devotamos amor àqueles que são os nossos irmãos. Repito, independentemente de suas posturas ou identidades denominacionais. Seremos reconhecidos pelo amor que devotamos a uma sociedade hostil à nossa fé. Às pessoas que compõem essa sociedade hostil à nossa fé.
E seremos reconhecidos pelo amor, porque não amaremos esse sistema social caído do diabo que nós conhecemos como cultura. Não, nós não temos amor a essa cultura. Seremos reconhecidos como casa espiritual de Deus, porque amamos a vida que Ele nos deu, mas nós amamos muito mais o Senhor. Por isso não temos problema de enfrentar a morte quando chegar a nossa hora, porque temos convicção e certeza que a nossa vida com Deus, ela tem a sua continuidade de forma eterna. Seremos reconhecidos porque nós zelamos do mundo criado por Deus, nós fazemos a nossa parte, cumprindo as nossas responsabilidades profissionais, intelectuais, sociais e até culturais neste mundo, mas nós não estamos apegados a ele. Vivemos nesse mundo, mas a nossa mente está ligada, conectada, está totalmente atrelada à eternidade. E esse é o nosso objetivo de vida. Nós vivemos essa vida com o nosso coração na eternidade. Seremos reconhecidos como casa espiritual de Deus quando vivemos a biblicidade dessas coisas que eu estou falando. O que é ser casa espiritual? Nessa perspectiva, é justamente dar uma resposta que revele Deus, uma resposta que revele Jesus a uma sociedade que é hostil à nossa fé. Seremos reconhecidos por nossa espiritualidade. Desde quinta-feira, 2 horas da tarde, até ontem, às 18 horas, eu estava enclausurado num sítio, dando palestras sobre a espiritualidade dos conselheiros bíblicos. Que tipo de espiritualidade os conselheiros bíblicos devem ter dentro do programa de treinamento de novos conselheiros bíblicos. Agora, essa espiritualidade não é uma espiritualidade que deve existir apenas na vida daqueles que exercem ministério no corpo de Cristo. É uma espiritualidade de todos os cristãos. Que todo cristão, como diz o dito popular, de mamando a caducando, devia estar praticando. Uma das coisas que me deixa muito alegre no meu exercício de fé cristã, enquanto membro e pastor desta igreja, é justamente o nosso bom discernimento bíblico do que é doutrina e do que é tradição. E por que eu vivo a minha vida e a minha espiritualidade nessa igreja com muita alegria? Porque nós não temos problema de praticar as tradições que nos levam para mais perto de Deus, que revela Deus nas nossas vidas e que nos faz crescer em obediência às doutrinas da Bíblia. Essas tradições nos ajudam, nos fortalecem, cria formas e nos ensina a praticar toda essa espiritualidade bíblica, obedecendo aquilo que de fato é doutrina. São tradições salutares, muito salutar, que nos faz crescer espiritualmente. Falava disso ontem. Essa igreja tem um comportamento de espiritualidade diferenciada no período quaresmal, nos 40 dias que antecedem a Páscoa. Porque eu, como casa espiritual de Deus, eu preciso praticar os atos, os meios de graça que o Senhor deixou para que eu cresça em sua presença. E nós temos meios de graça poderosos que são bíblicos e que nós, praticando a tradição de um calendário litúrgico que observa certas datas, isso fica mais gritante para nós e praticamos isso com uma maior tranquilidade, facilidade e responsabilidade. Como, por exemplo, o nosso programa de jejum quaresmal. Nós intensificamos os nossos jejuns. Vocês se lembram que os jejuns, eles são para mortificar a carne.
Crente que entendeu que é casa espiritual de Deus, ele tem um programa pessoal de mortificação da sua carne, do seu impulso pecaminoso, dos seus desejos por pecados, da sua forma de se relacionar com as tentações. Ele mortifica a carne com jejum. E na quaresma nós intensificamos isso. Nós não jejuamos só na quaresma, mas na quaresma nós intensificamos isso. Somos casa espiritual de Deus. Essa casa precisa estar bem consagrada, bem limpa, bem preparada, para que Deus esteja sempre presente e visível nela. Nós praticamos e intensificamos as nossas orações. Todo domingo, praticamente, que eu utilizo esse microfone, ou pregando, orientando, ou instruindo, ou no ato final do culto, dos avisos, eu estou dizendo para vocês: não negligenciem as devocionais de vocês em casa. Acorde com a Bíblia na mão, faça meditações em textos bíblicos, dobre o seu joelho, busque o Senhor na primeira hora do dia, quando você se levanta. Consagre a sua vida a Deus por meio da oração, busque a face do Senhor, se achegue a Ele. Eu tenho pregado e dito a vocês: a oração é uma avenida que só entra por ela quem quer transformação da parte de Deus, quem quer relacionamento pessoal com Deus, no nível de falar com Deus e escutar a voz do Senhor. Eu tenho dito a vocês: pratiquem cultos domésticos, junte a família, adore a Deus em casa, ministrem, compartilhem um ao outro a palavra do Senhor em casa. Eu sou casa espiritual de Deus. Deus tem que aparecer em mim, as pessoas têm que ver isso em mim. É assim que eu respondo a uma sociedade hostil à minha fé, mostrando que eu não estou com palhaçada, que eu não sou um religioso ganancioso atrás de dinheiro, que eu não sou alguém que sofreu lavagem cerebral por persuasão de pessoas com técnicas maldosas. Não, eu sou um cristão verdadeiro, sociedade que é hostil a essa fé. Olha aqui, Deus está na minha vida, veja isso. Agora, essa é uma responsabilidade que eu preciso nutrir. Essa é uma realidade, uma verdade que Deus nos elegeu e nos deu Jesus Cristo, nos deu o Espírito Santo, que nós temos que nutrir por meio da palavra revelada a nós, fazendo meditação bíblica, orando, jejuando, porque a Bíblia nos manda fazer isso, considerando tradições cristãs históricas, que nos traz ambientes apropriados para praticarmos toda essa espiritualidade. Somos casa espiritual de Deus. Quanto tempo gastamos com a Bíblia por dia? Quanto tempo gastamos de joelhos dobrados? Quando nós tiramos um tempo e esquecemos as séries da televisão, os filmes madrugada adentro, para fazer vigília solitária? Quando foi que nós desligamos o celular num dia de folga e gastamos esse dia todo em solitude, em silêncio, para escutar a voz de Deus? Quando foi que fizemos isso? Somos casa espiritual de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: essa sociedade cresce e ela se multiplica em sua maldade, em seu ódio ao cristianismo. E aqueles que não forem de fato casa espiritual do nosso Deus, não vão resistir a esse tempo iminente. O presidente da República, nas prerrogativas de governo federal, acabou de proibir evangelização em presídio, em forma de decreto. Não é para ninguém pregar mais aos presos. Então vai olhando essa rapaziada fumando maconha, fazendo mal aí na rua, e vai evangelizando a eles agora. Porque aquela coisa da gente ir lá na cadeia pregar e você vê bandidos se convertendo, sendo regenerados para sair dali como homem, como mulher de Deus, isso acabou, nós não podemos mais. Próxima etapa, nós não poderemos mais pregar em via pública.
Porque já está consolidado nessa sociedade que o nosso discurso é um discurso de ódio. Já está consolidado na cultura dessa sociedade que o nosso discurso é tóxico. Somos pessoas tóxicas, de discurso de ódio. Isso já está impetrado na cabeça dos membros desta sociedade brasileira e mundial. As nossas crianças de 3, 4 anos já estão recebendo essa doutrinação na escola. Entenda isso. Os programas de televisão, tudo, desenhos animados, músicas, arte, a cultura como um todo já determinou, está impregnando na cabeça das pessoas que o nosso discurso é de ódio, que nós somos pessoas tóxicas. E por isso o governo precisa tomar uma providência, ele tem que calar a nossa boca. Não são poucos os pastores, não são poucas as igrejas que já tiveram as suas contas bloqueadas por ordem judicial, federal, suprema. Acorda, pelo amor de Deus. Se você não for casa espiritual desse Deus, você não vai aguentar esse tempo. Você não vai aguentar esse tempo. Antes eles diziam na escola, principalmente na universidade, que a nossa fé é uma grande balela, ela é opressora, ela é patriarcal, ela é preconceituosa, e eles desviavam a fé dos filhos dos crentes na universidade. Agora eles não estão só desviando, se contentando em tirar essa juventude do Evangelho, eles estão levando eles para o homossexualismo e para a prática de religiões de matriz africana, porque eu não posso mais dizer macumba, porque alguém pode se sentir chateado com isso. Não estão só tirando da igreja, estão levando para a macumba. E às vezes eu confio com o Jó se o Maciel vai vir para a igreja. Eu pedi para ele vir. Porque olha só, nessa semana, uma senhora mãe de santo juntou alguns dos filhos de santo e invadiu uma igreja católica, invadiu no bom sentido, tá? Estava lá na missa e pegou a fila da Eucaristia, da comunhão. E o padre disse: não, eu não vou dar a comunhão para a senhora não é católica. A senhora não é dessa religião, a senhora não pode tomar a comunhão. E ela fez um escarcéu na igreja, e fez vídeo, e filmaram, e está processando a igreja e o padre por discriminação religiosa, por preconceito religioso e por impor a ela um constrangimento. Agora acompanhe essa notícia, provavelmente esse padre será processado, provavelmente essa igreja será multada por ordem federal. Acordem! Casa espiritual, vocês foram eleitos para isso, vocês experimentaram Cristo para isso, vocês estão ligados à pedra angular da esquina para isso, para ser casa espiritual. Casa espiritual. Comece a praticar essa piedade cristã perdida. Comece a praticar essa espiritualidade cristã abandonada. Comece a se voltar para a escritura que foi suplantada, que foi obliterada dos púlpitos e da vida da igreja. Busque ao Senhor, desfrute dos meios de graça e cresça em espiritualidade. Se mostre casa espiritual do nosso Deus. Por que eu disse que o Maciel, que ele falou: pastor, quando eu estiver aqui nessa igreja, não tem bagunça não. E enquanto eu estiver liderado sob a minha ordem, não vai bagunçar mesmo. Não vai bagunçar mesmo. E eu tenho dito, tenho pregado, tenho ensinado, tenho dado testemunho
Os homens dessa igreja são homens, são masculinos. As mulheres dessa igreja são mulheres, são femininas. Porque é isso que a Bíblia ensina e é isso que a Bíblia manda. E homens masculinos têm atitude de homens masculinos. A masculinidade bíblica, e sobretudo a espiritualidade masculina bíblica, não se dobra diante de tirania governamental, nem diante de vandalismo de quem quer que seja. Não. Não. De jeito nenhum. E o preço está na conta de Jesus Cristo na cruz. Nós só precisamos nos mostrar que estamos ligados a Ele e pode cobrar o preço de nós, porque Ele já pagou na cruz. E nós o amamos. E a nossa vida não é mais preciosa do que a vida dele que ele deu na cruz em favor dela. Agora, casse ódio no meu discurso. Casse ódio no meu discurso. Você vai ter que imputar ódio ao meu discurso, porque o meu discurso é de amor. Amor bíblico, que não tem a ver com sentimento ou emoção, mas decisão segundo Deus. Decisão segundo Deus. É isso que nós entendemos de amor na Escritura. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Lembra de Jesus? Lembra das profecias messiânicas? Lembra de todo o simbolismo do tabernáculo, posteriormente do templo? Tudo ali eram tipos, figuras e sombras que revelavam Jesus Cristo. Quer ver isso? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi sacrificado no altar de Deus. Vocês se lembram que no Antigo Testamento o sumo sacerdote pegava um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, e ele oferecia em sacrifício em favor do povo, para perdão do pecado do povo? Muito bem, Jesus Cristo fez isso pelo pecado da humanidade. Ele foi o Cordeiro de Deus, mas Jesus Cristo também foi o sumo sacerdote. Ele que ofereceu a Ele mesmo no altar de Deus. Ele ofereceu a si mesmo. Ele era sumo sacerdote, segundo Hebreus, sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, e ele próprio era o sacrifício. Ele ofereceu a Ele mesmo como sacrifício vivo no altar de Deus para morrer pela vida dos pecadores que Ele ama. Ele ama. Pedro está indo a isso, e ele está dizendo: também vós sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. O que significa que nós não precisamos mais de mediadores humanos. Não tem entre você um intercessor humano, alguém que faça mediação entre você e Deus. Muito pelo contrário, você é agora também um sacerdote santo para oferecer sacrifícios a Deus. A Escritura nos afirma que nós só precisamos de um intercessor e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O autor de aos Hebreus disse que agora está aberto para nós um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos acessar a Deus, e esse novo e vivo caminho se chama Jesus Cristo. De tal maneira que eu sou o ministro do Evangelho e o teu pai espiritual para te conduzir em adoração a Deus, mas eu não sou o teu sacerdote. Você é o teu sacerdote. Você tem que ir diretamente a Deus. Eu não sou o teu mediador e você não precisa de mim para ir até a Deus. Eu sou apenas o ministro comissionado por Deus para lhe ensinar o Evangelho, para lhe orientar com a palavra de Deus, para lhe impor as disciplinas bíblicas quando forem necessárias, para lhe conduzir em verdade por meio do ensinamento.
Eu não sou seu mediador. E você não precisa de um, porque você já tem um que se chama Jesus Cristo. Agora não é só isso. Ele fez de mim e fez de você sacerdote santo. Você é casa espiritual de Deus e você é sacerdote santo. Para quê? Sacerdote santo para quê? Olha comigo de novo o versículo. Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio do mediador, por meio do intercessor, por meio de Jesus o Cristo, por meio de Jesus o Cristo. Então vamos fazer essa conta. Você foi eleito por Deus para crer em Jesus e ser lavado pelo sangue dele, e isso acontece pela regeneração do Espírito no teu coração. Lembra lá do capítulo 1? Lembra? Pois bem, o Senhor, por sua muita misericórdia, lhe trouxe, lhe chamou, você está aqui, e agora você precisa dar respostas a esse mundo, a essa sociedade hostil à sua fé. E Pedro disse: agora a tua responsabilidade é essa. Presta atenção, Jesus é a pedra viva que os homens rejeitaram e que os edificadores, os construtores rejeitaram. Você também foi feito pedra viva, ligada a essa pedra, Jesus Cristo. Para quê? Para você ser uma casa espiritual do seu Deus, onde você é o sacerdote que vai oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade cristã séria. Essa sociedade precisa ver a igreja do Senhor em cada indivíduo, membro do corpo de Cristo. Uma vida de santidade testemunhal, no mundo cuja única coisa que de verdade eles amam é o pecado e o inferno. Essa hostilidade vai chegar contra você de forma direta, de forma indireta, de forma relacional, cotidiana, social. E queira Deus que demore, eu acho que não, mas uma perseguição aberta, concreta, forte, cruel da parte do Estado. E isso é iminente. Então seja responsável. Como pedra viva, edifique essa casa espiritual que é a sua vida. Como sacerdote, aquele que tem livre acesso a Deus para oferecer sacrifício, ofereça os sacrifícios bíblicos que Deus requer de você. E cuidado, vão dizer para você que esse sacrifício é o dízimo. Isso não é verdade. O dízimo é uma resposta de obediência à palavra de Deus. No meu próximo sermão eu vou falar um pouco desse sacrifício vivo, pensando no contexto, inclusive, de Paulo, em Romanos capítulo 12, que nos dá uma clareza sobre isso. Não que Pedro não esteja sendo suficientemente claro, mas no domingo próximo, nos permitindo o Senhor, e essa observação é importante, nos permitindo o Senhor, eu continuo esse sermão e nós vamos falar de como você se comporta como o sacerdote santo de Deus, oferecendo a Ele sacrifício agradável por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos permita ter esse tempo. Curve a sua cabeça. Pai bondoso de misericórdia, sê conosco, não só nos dê a Tua palavra, mas provoque os nossos corações à obediência.
Não só provoque os nossos corações à obediência, mas crie o cenário, crie as oportunidades, nos exponha a essas oportunidades, para nos mostrarmos casa espiritual do Senhor, a fim de que os homens saibam que existe um Deus amoroso, que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que controla esse mundo e controla tudo, inclusive a eternidade. Fortalece o teu povo com misericórdia, fortalece o teu povo com a tua verdade. Em nome de Jesus, o nosso Cristo.